Apesar de ser uma escola de pensamento que tem os romanos como destaque maior, o estoicismo se inscreve num jeito grego de pensar, né? E nós poderíamos chamar esse jeito grego de pensar, de um modo mais pomposo, como um paradigma, digamos assim, né? Um modelo de pensamento. E esse modelo de pensamento precisa ser apresentado aqui para que evitemos confusão. A referência é a natureza. Então, se você pegar Marco Aurélio, pega lá as meditações, as coisas de Marco Aurélio, aquilo que ele deixou escrito, muito mais ele escreveu, eu acho, para ele mesmo do que outra coisa, como Sim. Você também falou que o estoicismo é mais para você do que outra coisa. Marco Aurélio era imperador, certo? E portanto, alguém... É outra curiosidade, quer dizer, é alguém que acumulava a competência de governante e consta um governante sábio, um governante aplaudido, um governante legítimo e pensador e filósofo, também de primeira linha. Procura aí, vai vasculhando pelo mundo, não é muito comum. Outra coisa, Marco Aurélio não era, entendeu? Governador de Chipre. Era tipo imperador de Roma, sabe assim? Tipo metade do mundo, 3/4 do mundo, sei lá. Não era insignificante, certo? Então ele era um baita imperador e um baita pensador, né? Bom, então, retomando, jeito grego de pensar. Os gregos estavam convencidos, e aqui eu me refiro a um mainstream, a um jeito dominante. É claro que havia grego que não concordasse nada com isso, mas que o universo fosse cósmico. E cosmos quer dizer ordem. Então vamos lá, isso significa o quê? Que o universo funcionaria ou como uma máquina, ou como um organismo vivo, ou como... ele seria finito e ordenado, organizado. Isso significa que ele tem um funcionamento enquanto todo. Isso é importantíssimo. Um funcionamento enquanto todo. E as suas partes constitutivas, elas que permitem esse funcionamento enquanto todo. Então, significa que cada parte tem, digamos, um papel a desempenhar nessa máquina, né? Então, se você imaginar que o teu organismo funciona como um todo e precisa que o intestino funcione, e o intestino tem um papel, beleza? A partir do momento que uma parte dá chabu, uma parte claudica, uma parte não desempenha o seu papel adequadamente, por efeito dominó, aquilo vai prejudicando o desempenho das outras partes e afetando, comprometendo o funcionamento do todo. Tá vendo esse jeito de pensar? Não. Sim. Então, claro, precisa de uma premissa. O universo é finito, é ordenado, e papá. Tudo isso é premissa. Agora, curiosamente, se você pegar os livros dos estoicos, nenhum deles apresenta isso que é para eles uma obviedade. Nenhum deles pega você pela mão e apresenta isso. Olha o que eu estou dizendo e tal. Então, olha, quando Marco Aurélio diz que você precisa descobrir a tua natureza, precisa agir de acordo com a tua natureza, precisa usar aquilo, isso faz sentido se você tiver essas informações prévias, né? Então, vamos lá. Do mesmo jeito que o intestino me permite evacuar, e ele precisa evacuar para o organismo todo funcionar bem, todo o resto, tudo no mundo tem um papel, tudo no mundo tem uma função, ergon. Todo mundo tem uma função, né? E naturalmente, as coisas da natureza, regidas pelo princípio da necessidade, cumprem esse papel necessariamente, digamos assim. E mais um elemento interessante. Na natureza, tudo é muito adequado para cumprir esse papel.
Então, se o papel do vento é refrescar, gozado, ele é muito bem feito para isso. Por quê? Porque ele é feito de ar que circula, e ar que circula ajuda mesmo a refrescar. Se o vento fosse feito com ferro de passar roupa, provavelmente ele teria um efeito menos refrescativo. Então, há uma adequação entre o que as coisas são e aquilo para o que elas servem. Certo? E é por isso que elas são como elas são, porque elas servem ao seu propósito. Então, de uma certa maneira, nós também precisamos descobrir qual é a nossa praia, precisamos saber, de certo modo, quem somos para entender qual é o nosso papel no universo. Então, isso é imprescindível. E desempenhar os papéis corretamente. Corretamente. Não é corretamente, é pouco. É desempenhar o seu papel com excelência. Sim. Arete, com excelência. Então, vamos lá. Vamos pegar, deixar o intestino de lado, parece uma obsessão, e vamos pegar o meu caso, né? Bom, muito bem. Então, qual seria a interpretação? Bom, meu pai queria me ajudar a descobrir qual era a minha praia. Então, como é que você descobre qual é a sua praia? A gente ainda não vem na maternidade com uma espécie de manual de instrução. Olha, tais e tais e tais características. Função, professor de não sei o quê, de tanto a tanto. Como fazer para chegar lá? Estude isso, blá, blá, né? Seria assim uma ficha de... Seria mais fácil, inclusive. Eu acho que seria terrível, porque tem países que tentaram fazer isso. É verdade. Essa que você já viria. imposição de cima para baixo e termina em tragédia, né? Você, infantaria de frente, você, maquinista, você, médico. Orador. Não dá certo isso. Bom. Também, aí é preciso ver quem é o tirano, né? Porque... uma coisa é uma submissão ao todo do cosmos. A outra coisa é a submissão a algum... O Kim Jong-un. Ditador, isso. de fato. Isso. Então, bom, aí, vamos lá. Aí meu pai me levava lá, flauta, horrível. Não é do ramo, não. Futebol, péssimo, horrível. Pintura, pelo amor de Deus, desenho, medonho. Foi testando várias coisas. Não, e no meu caso, que tem gente que se vira em muita coisa. Uhum. No meu caso, era assim, bastava pegar no negócio pro cara dizer, olha, Péssimo. Eu me lembro que meu pai... me levou para andar a cavalo. Quando você leva para andar a cavalo, você já está no fim da lista, né? Assim, ninguém começa pela equitação, né? Já está no fim. Aí o professor pegou e falou, monta aí. No que eu tentei montar, o professor olhou para o meu... Antes de eu subir completamente no cavalo, ele falou, viu, eu estou aqui há 30 anos, eu nunca vi isso, né? Assim, antes de subir? Durante o processo, né? Essa inabilidade, ele vai levar meia hora para descobrir que a cabeça do cavalo está atrás dele e tal, é medonho. Então era não, mas era não com gosto. Alguém poderia dizer, nossa... Eu estou dizendo, dentro do jeito grego de pensar. Sim. Alguém poderia dizer, nossa, isso é uma catástrofe. Não é uma catástrofe. Pior seria ser mais ou menos num monte de coisa. Né? Isso não é uma catástrofe. Eu acho que demora mais a chegar à conclusão. Por exemplo, eu sou mais ou menos em um monte de coisa. Então eu fiquei até quase os 30 anos tentando um monte de coisa que não era necessário. Pronto, tá vendo? Demora. Então, era 0, 0, 0. E meu pai dizia para minha mãe, ele é ruim em tudo. Ou então, ele é muito bom para uma atividade que o homem ainda não desempenha. Então, ele tem um talento incrível para alguma coisa que não sabemos o que é. Ainda é um... Não, mas sério? Se você parar para pensar, sujeito extraordinariamente talentoso para trabalhar como youtuber em 1500, é um problema. É um problema. Tá certo? Bom, brincadeiras à parte, um dia eu virei para ele e falei, preciso ir mais cedo para a escola. E meu pai tinha... idade para ser praticamente meu avô, né? Acontece em certos tipos de paternidade. E meu pai era muito desconfiado
Quer dizer, chegar na escola mais cedo por quê? Eu falei, não, é porque vai ter prova. Falei, uai, mas não basta... Ele falou, não basta chegar na hora da prova? Eu falei, não, eu preciso chegar antes. Por quê? Mas assim, muito desconfiado. Falei, é que eu preciso ensinar os colegas. Eles sempre pedem para eu explicar a matéria. Você? Eu. Aí, assim, estranho. Ele pegou e falou, e assim, como é que você explica? Normalmente eu explico 1 a 1. Mas essa matéria ninguém entendeu nada, então eles me pediram para dar uma aula para a classe toda, antes da prova. Inclusive o professor também disse, se vocês não entenderam, não tem importância, depois pergunta para o Clóvis explica e vocês entendem. Aí meu pai pegou, achou aquilo muito estranho e falou, sabe o que é? Eu vou com você. Nossa, foi super constrangedor. Sabe aquela coisa do pai junto e tal, né? Aí eu entrei na sala, estavam os colegas já sentados e tal, e meu pai pela janelinha, sabe aquele pedaço de vidro que tem nas salas antigas, para você ver o que está acontecendo lá dentro? Pela janelinha, o meu pai olhando, todo mundo, quem será aquele cara e tal, e eu comecei a dar aula, e depois meu pai viu que era verdade. Qual era a sua idade na época? Ah, eu devia ter 12. Nossa, era jovem. Ah, tá vendo? Não demorou tanto pro seu pai descobrir, então. Bom, quando terminou a prova e ele veio me buscar, entrou no carro e ele pegou e falou, olha, eu acho que nós estamos com uma luz aí. Você é um explicador. Aí ele virou para mim e falou, e se eu fosse você, me agarrava nisso, porque você não tem plano B. Ou é isso ou não é nada, né? Bom, eu não preciso te dizer que foram tão impactantes essas palavras que eu nunca mais desempenhei outro trabalho que não o de explicar.